Boa noite, meus amigos. Estamos novamente reunidos. É tão bom esse momento. A gente aguarda com alegria, porque isso tem nos mantido em equilíbrio, tem nos mantido mais fortes, esperançosos. E a gente agradece, então, todos que estiverem chegando, todos que participarem conosco. Essa live é muito importante, tem feito, assim, uma grande diferença na vida de todos, já que agora a gente não consegue mais, né, presencialmente se encontrar, então a gente se vê através da internet, que é uma grande ajuda, né? Então, a gente está aguardando aí a entrada de vocês e nós vamos dar um tempinho aí para começar com o nosso... colocar o nosso vídeo para que vocês, ao chegarem, né, possam rever o vídeo também da nossa Casa de Solidariedade. Vamos lá. Muito bom. Se alguém ainda não conseguiu ver aqui, né? A gente tem o vídeo sendo divulgado no Facebook, no Instagram, e vocês querendo acessar a Casa de Solidariedade, todos podem, então, rever. O importante desse vídeo é mostrar o nosso trabalho, né, o que a gente está realizando. A pandemia, ela paralisou tarefas da casa, porque não podemos trabalhar presencialmente, né? Porém, a tarefa de doação de cesta básica continua. Esse trabalho é a base da nossa casa, né? É a base do espiritismo. A gente, sem caridade, não se caminha, né? Não se progride, não se evolui. Então, a gente gostaria, sim, que quem não conseguiu assistir, que pudesse buscar na internet, buscar no canal da Solidariedade, para que possam contribuir conosco. Contribuir para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e auxiliando, né, os nossos irmãos, que no momento, no início da pandemia, a gente até via, né, na divulgação de jornais, que muita gente estava fazendo doação. O momento atual é um pouco mais grave, as pessoas estão doando menos em função, provavelmente, das próprias dificuldades, né? Só que a gente não pode parar, porque as famílias necessitam. Muitos desempregos aconteceram, quem trabalhava sem ser emprego, né, mas tinha o seu trabalho que ajudava a ganhar, né, a sua sobrevivência, hoje em dia já muitos não estão conseguindo. Então, a nossa cesta básica, quem puder ajudar com valor em espécie, a contribuição pode ser de R$60 ou o que o seu coração desejar.
Então, a gente tem também, através do Pix, que facilita, e os itens da cesta básica, que consta também no nosso vídeo. Açúcar, arroz, café, extrato de tomate, fubá, farinha de trigo, feijão, macarrão, óleo de soja, sal refinado, biscoito recheado. Então, não só nós da casa, tarefeiros, mas as famílias que recebem também agradecem, né, os corações generosos que nos auxiliarem. Então, nesse momento, a gente vai, então, partir para fazer a nossa abertura da tarefa, solicitando que todos compareçam. Nesse momento, a gente vai fechando os nossos olhos, para que a nossa conexão com a espiritualidade dessa casa de luz se faça cada vez mais intensa. A nossa gratidão imensa por essa casa que nos reúne, pela espiritualidade que nos assiste, pelo mentor da Casa de Solidariedade, José Benedito Santana, que coordena as ações dessa casa e que nos mantém essa paz, para que os nossos trabalhos, principalmente de auxílio ao próximo, sejam mantidos. E assim nós, unidos nesse momento de alegria, que nós possamos sintonizar o Mestre Jesus à nossa frente, com as mãos estendidas, dizendo: filhos queridos, estamos unidos num único propósito, de crescer, de evoluir, de ser útil ao próximo. Somos convocados à tarefa de Jesus. E não podemos esquecer das bênçãos que nos envolvem. E lembrar que esse Mestre olha por toda a humanidade. Nenhum dos seus filhos fica desamparado. Nessa noite, assessorados pela espiritualidade da Casa de Solidariedade, nós damos início à nossa live com a prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e pela eternidade, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui reunidos e vamos chamar o nosso expositor. Hoje, quem vai falar para nós sobre a palestra é o Wellington. E o tema dessa noite é renúncia e desapego. Boa noite, Wellington. Boa noite, Sueli. Obrigado. Muito bom estar com você de novo, reunido em mais uma tarefa do Cristo. Que bom mesmo. Pode começar. Estamos à disposição, te ouvindo. Agradeço. Eu gostaria de agradecer
mais uma vez a esse convite, nessa casa bendita, que tanto nos acolhe, que tanto nos auxilia, como foi lembrado pela Sueli. Gostaria de agradecer pelo convite, né, para a gente refletir juntos sobre o tema da noite, né, renúncia, desapego. E eu gostaria de começar fazendo um convite, né, a todos. Gostaria de convidá-los, gostaria de convidar você a fazer as pazes consigo mesmo. Porque o amor é ferramenta necessária para o autoaprimoramento, ferramenta necessária, mesmo que você esteja insatisfeito com algumas de suas atitudes, porque às vezes a gente acerta na vida, às vezes a gente erra, e no entanto, né, o desprendimento é nessa atmosfera do amor, da esperança, em cada um de nós, mas acima de tudo, depositada em você mesmo. Porque quando nós mergulhamos na matéria, muitas vezes nós acabamos nos utilizando dos 5 sentidos, quando é possível, para podermos nos manifestar. E aí a gente começa, às vezes, como somos companheiros de nós mesmos em todas as tarefas, a gente acaba sabendo dos erros, dos acertos que nós mesmos cometemos. E aí, às vezes, nós nos frustramos um pouquinho com nós mesmos, com alguns erros, não somos ainda o ser ideal, né? Nós nos defrontamos com esse ser real, e aí é aí que começa realmente a gente a se desligar um pouquinho mais, a criar novos pensamentos, e tiramos, às vezes, uma fotografia equivocada de quem somos, sabe? Eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns a você, que aceitou nascer, reencarnar num momento de pandemia, num momento em que está bem turbulento, mas que ainda assim conseguiu vir para esse planeta, conseguiu estar presente e trabalhando pela autorreforma, se candidatando na seara do Cristo a um servidor, se candidatando a ser cristão, no momento em que precisamos de tanta paz, de tanta renúncia, de tanto desprendimento, né? Então é necessário nós aprendermos a lidar com nós mesmos, porque a gente começa a perceber que tudo que é palpável, tudo que é visível, tudo que é real é o que nós mais valorizamos. Que a gente possa, nessa caminhada, ir percebendo, né, o quanto podemos chegar. E aí eu vou lembrar de uma fala de uma grande companheira, que é a Joana de Ângeles, que em 2004 ela falou para nós: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Por quê? Porque esses apegos ao mundo, às necessidades imediatas, às sensações, à vivência, na atmosfera terrena, é muito mais utilizada no dia a dia, né? Então, às vezes, se a gente acautela-te, toma cuidado com qualquer tipo de apego, porque a gente vive de hábitos, né? E esses hábitos vão condicionando-nos a se manter ancorados, a se manter parados, estacionados em alguns momentos. Então, nós estacionamos, às vezes, em algum erro, nós estacionamos, muitas vezes, em algum momento infeliz da nossa encarnação. Eu tinha um chefe que ele falava assim para mim: Wellington, você está em todas. Você está na que dá certo, você está na que dá errado, você está na que sai tudo bem, você está na que deu tudo errado. Então, se preserva mais um pouco. É momento da gente se preservar um pouco, às vezes, né? É esse famoso orar e vigiar. E Joana de Ângeles continua nos dizendo que beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas e prejuízos conseguidos nas experiências anteriores. Então, não existe determinismo. Nós estamos num projeto, nós estamos numa caminhada nessa encarnação que acabamos de parabenizarmos, né? Mas nós temos um roteiro, nós temos um caminho a trilhar de vitórias, de conquistas,
temos um local a chegar nesse reconcilia-se consigo mesmo e com os outros. E às vezes, muitas são as vezes, em que nós paramos em algum momento, desacreditando na vida, paramos em algum momento, achando que não vai ter jeito, mas sempre há, porque a espiritualidade, ela está sempre presente. Então, que a gente não se encante muito com esse mundo, porque às vezes nós precisamos desses bens do corpo para se manifestar, para poder trabalhar, para poder utilizar-se do dia a dia. Nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos da saúde física, mas muitas vezes a saúde ou a enfermidade nos visita. Eu percebo e sempre falo a respeito que as pessoas, quando estão grávidos, né, vamos dizer assim, perguntam, e aí, é o quê? É menino ou é menina? Aí fala assim, vindo com saúde, tá bom. Não, gente. Venha como vier, estamos bem. Porque nós temos que estar prontos e precisamos desse desprendimento para vivenciar as experiências da vida, essas heranças de nós mesmos, do que nos visita. Então, é um momento em que, às vezes, somos visitados por uma pandemia, por uma doença, e precisamos continuar firmes nesse propósito de acreditar e ter certeza de que Jesus está no comando. Então, nós não vamos nos agarrar a essa pergunta, por que eu? Por que minha família? É hora de se perguntar também, por que não? Né? Porque muitas vezes nós precisamos se manter em oração, porque é um momento de muita oração. É um momento de renúncia, às vezes de estar na rua, às vezes de estar no trabalho. É um momento de interiorização e entrar em paz consigo mesmo, porque a gente foi no dia a dia correndo de nós. Às vezes fomos olhando as conquistas, sejam elas materiais, sejam elas profissionais, sejam elas religiosas ou intelectuais, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos e precisamos ter um caso de amor conosco, de respeito, de consideração pela oportunidade que estamos vivenciando. É nessa situação que a gente percebe que temos a fala de Paulo de Tarso, em tudo dai graças, porque nós precisamos disso. Então, nós ancoramos muitas vezes, né, em sonhos sem sentido, e nos ancoramos no desejo de ter, de possuir, de vivenciar. E aí Joana nos lembra de novo a seguinte situação: perseguir as ilusões da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, como angústias, como dores da alma. E é um momento em que nós precisamos, mais do que nunca, do apoio de quem? De nós mesmos, de confiarmos. Porque a espiritualidade está fazendo a parte dela, ela está bem presente, sussurrando, falando bem alto, nos convidando a seguir em frente. E nós, no entanto, às vezes ancoramos em algum momento de nossas vidas lá atrás e dizemos, eu sou assim porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque minha mãe fez isso lá na infância. Lá atrás. Então, vocês imaginam a cena de um grande navio que ficou ancorado lá atrás, tentando seguir a sua rota e não conseguiu, por falta de desprendimento, né? Porque o desprendimento, o desapego, ele está associado ao amor, ao perdão, para poder desancorar de tempos em nossas vidas, porque alguns de nós, às vezes, muitas vezes, estacionamos em momentos infelizes. Eu chamo isso, gente, de tirar a fotografia do momento. Tiramos a fotografia e ficamos ruminando tudo aquilo. Ficamos olhando, e normalmente é no momento em que erramos. Normalmente é no momento de reprovação, porque aquilo que nós acertamos, nem sempre a gente olha com carinho e com amor. Então é um convite que Joana faz, dizendo que aí entra uma outra fase, né, perigosa desses conflitos internos, que é a agressividade, que é o falar alto, que é a violência, as lutas contínuas, chegando às vezes ao exagero,
ao homicídio, ao suicídio, a lamentáveis situações de não perdão. É isso que às vezes a gente se esquece, porque em todos os momentos a espiritualidade está a soprar, em todos os momentos ela está a te convidar, segue em frente. Siga, esqueça o passado, se permita a perceber o momento presente, porque senão você não vai ouvir o que o mentor está falando, não vai ouvir e nem perceber os sussurros, a torcida desses companheiros que tanto trabalham por cada um de nós. Eu gostaria de hoje lembrar, quando se fala de perdão, quando se fala de renúncia, e principalmente de desapego, gente. Eu gostaria de lembrar de um personagem que é muito lembrado pela traição que fez a Jesus. Muitos acabam lembrando de Judas Iscariotes por esse momento. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de Judas? Judas Iscariotes gostava, de certo modo, da grandeza. Assim penhorava seus meses e anos. É um personagem que ficou muito, muito lembrado por ter traído Jesus. Mas poucos se lembram dos seus conflitos íntimos. Poucos pensam do ser humano que era consigo mesmo, das lutas internas, desses conflitos, desses interesses, porque ainda estava muito preso à matéria. Eu estou trazendo do livro Ave Luz algumas reflexões, tá? Então, Judas Iscariotes admirava por demais o rei Salomão. Fascinava Judas as histórias que ouvia do rei Salomão, que subiu no trono aos 20 anos e governou por 40 anos, quase 2000 anos antes do Cristo. Assim somos nós, amigos. No dia a dia, às vezes nos encantamos, e aí vamos seguindo alguns exemplos que temos que observar, porque não existe salvador da pátria, não existe pessoas perfeitas, encarnadas, né? Somos seres humanos que ainda erram. E às vezes a gente se encanta e usa um termo muito perigoso, se fascina, né? E aí deixa de perceber os erros das pessoas, tudo que faz à prova, e simplesmente ignoramos. Judas era muito amigo de um sacerdote chamado Paleotila Senju, que nós vamos chamar de Ju. Ju falou a Judas que havia conhecido uma médium, uma pitonisa, alguém que se comunicava com os mortos e que Salomão, o rei, falava através dela. E que ela viria na casa dele para realizar uma apresentação, uma tarefa. Vamos na nossa colinha aqui, né? Apresentar Judas e se interessou e foi até lá para verificar se tudo isso era real. E quando chegou lá, ela começou a falar. Em algum momento de toda essa tarefa que estava acontecendo lá, ela olhou para Judas e falou. Salomão falou através dela: Meu filho, queres me conhecer? E ele estremeceu e falou: Sim, Senhor. E Salomão continuou: Pois eu digo, na verdade, que já te conheço há muito, muito tempo. Por vezes sigo teus passos para ajudar os espinhosos caminhos do teu mundo íntimo. Tu querias, Judas, só o desconhecido, mas eu vou falar com quem, você vai falar com quem muito, eu vou falar com quem muito já falei. Pois é, como ninguém morre, a roda gira, e sem parar, e os raios mudam de posição. Na frequência dos movimentos, assim somos nós em relação às nossas vidas, são muitas as experiências terrenas. Se credes em Deus, crede também em mim e no que eu vou te dizer. E aí veio o grande convite, né? Trabalha, Judas, por dentro da tua consciência. Limpa os entulhos que jogaste nos vales da tua mente, por preguiça que queima, porque cada vez que deixaste passar o tempo, a podridão aumenta e toma conta do teu corpo todo.
eu lembrei muitas vezes que nós, quando alimentamos um momento equivocado, quando começamos a pensar em tudo que seguramos um momento ruim, tiramos uma fotografia errada de algum momento, de alguma atitude que falhamos e não nos perdoamos. E aí começamos com aqueles bens que nos fazem mal, ruminando. E Salomão continua a dizer para Judas: Judas, nunca te levantas pela manhã com a alegria de viver. Tu achas a vida um fardo de mau agouro. E nunca estás satisfeito com as tuas companhias. Quando te alegra, é só um pouquinho e com coisas banais, sem sentido. E aí vem mais uma vez o convite. Começa a trabalhar no teu coração, modifica teus sentimentos. Se as forças não te protegem, não esmoreças, porque a ajuda dos céus jamais abandonará os homens de boa vontade. Continue firme. Sacrifica as tuas paixões, Judas. Eu estava esperando essa hora para te perdoar. Mesmo que não te lembres, não importa. Eu falo mais para dentro de ti do que para fora. O tempo há de ensinar o processo dessa conversação. Ninguém pode se esconder do outro, porque as leis não permitem. Sempre estamos nos encontrando nos caminhos da vida. Judas chorava profundamente. A sala parecia em festa. O espírito de Salomão, sorridente, continuava a falar com Judas: Meu filho, está para chegar a tua hora de decisão. Será amparado por um profeta que até eu. Serás amparado por um profeta que até eu gostaria de estar no teu lugar para ouvi-lo. Serás tentado a desfazer desse mestre alguns trabalhos que ele fez, mas nunca conseguirás, nem que tivesse a força de todos os homens na terra, porque ele é o enviado de Deus. Na verdade, te digo, não suportando a fidelidade, não serás desamparado e terás novas oportunidades. Até por ti mesmo, te ajuste com consciência para novas oportunidades. Até que por ti mesmo te ajuste com consciência para que libere os teus feitos, para que tenha paz e venha trabalhar conosco. Então, quando a gente pensa em Judas, muitas vezes se esquece da luta interna, do quanto foi plantando alguns equívocos por falta de desapego, pela ânsia do ter, pela ânsia do tesouro, pela ânsia do estar com o poder. E aí o livro Ave Luz continua nos mostrando, quando ele chega na casa de Simão, lá na frente, está com Jesus, e Jesus, ele pergunta: Mestre, fala-me do desprendimento. E Jesus diz a Judas: Judas, desprendimento dos bens terrenos é uma arte de difícil assimilação. Cada criatura tem a missão diferente na vida, e conforme sua missão, ela requer determinadas condições materiais. Daí a necessidade da aceitação. No entanto, a vigilância não deve ser esquecida em todos os momentos. É o orai e vigiai que nos é convidado sempre. E o que nos leva a nos dar mal no conjunto dos nossos ideais são as escolhas que fazemos. Porque o ouro por si só não é bom e nem ruim. É a inteligência do homem que o faz ser santo ou carrasco na sua vida, dependendo das funções e do modo como emprega as vossas forças. Porque as nossas forças, amigos, elas não estão apenas no poder financeiro, elas estão também na hora de dividir o que aprendemos, na hora de começar a transmitir a esperança, na hora de começarmos a falar de um amor, de um mundo melhor.
Judas, continua Jesus, ainda temos o ouro interno de maior valor, o ouro da capacidade de servir, de ajudar, de amar, de perdoar. Os valores da compreensão, do bom ânimo, da alegria, do olhar, da palavra, dos pensamentos e das ações. Lembra, gente, quando Jesus disse, vós sois deuses? Então, nós transmitimos quando de fato desejamos algo. Se desejamos algo de bom, fica fácil estar ao lado da pessoa. Há pessoas que a gente se sente melhor ao lado dela. É fácil, né? Eu sempre falo isso, é fácil trabalhar ao lado dela. Agora, se o olhar é equivocado, se existe uma pressão, um julgamento, já não fica tão fácil. Porque muitas vezes nós não conseguimos lidar muito bem com isso. Quase todos os homens vivem em busca, continuava Jesus, da glória passageira, dos poderes temporais que a política do mundo oferece, se oferecendo, se esquecendo do custo exigido pelas próprias pessoas. Então nós criamos imagens das pessoas, nós endeusamos elas, nós criamos uma expectativa. E ai delas se não cumprirem, infelizmente, porque nós exigimos, nós somos radicais. Então, esse poder que às vezes o mundo te dá, ele muitas vezes vem com um preço, que nem sempre estamos conscientes ou dispostos a pagar. Então, nada é de graça nas ocorrências da vida, nesses equívocos que temos. O desprendimento, continuou Jesus, meus filhos, não é abandonar os bens que possui. A verdadeira renúncia é aquele que pode viver dentro das maiores glórias, sem que a vaidade e o orgulho comandem o coração, fazendo bom uso dessas possibilidades para o progresso dos homens, dando serviço digno aos que procuram trabalho, ensino aos que procuram estudo, teto aos que dormem no relento, pão aos que sentem fome, roupa aos que precisam delas. Então está no uso que fazemos das coisas. E, no entanto, como é que nós estamos utilizando os conhecimentos que temos, às vezes o material, às vezes o poder, porque as pessoas, muitas vezes, nos equívocos da vida, quando estão com o poder, humilham. Às vezes, o pouco que distribui do dinheiro que tem é através de exigências equivocadas. Tome cuidado, usando de uma forma a não se perderem, porque continua Jesus, o desprendimento é liberdade, e liberdade é amar a todos e a tudo, sem o apego que os escraviza. O que é que nos escraviza muitas vezes? O apego. Nos apegamos à casa, nos apegamos à roupa. A mãe guarda a primeira roupinha do filho. Poderia estar outro usando, mas não. Né? Ela quer guardar, aquilo fica embolorando na gaveta. Né? Muitas vezes, nós não queremos fazer uma troca. Nós queremos continuar no emprego por medo ou por insatisfação. E quando eu disse, gente, que nós nos ancoramos às coisas da vida, nós paramos no tempo. E a vida segue. Lembra do que Salomão disse a Judas? A vida segue. A roda da vida não para nunca. Então nós reencarnamos com projetos. E aí paramos no tempo por algum problema que aconteceu. Exemplo, a pandemia. Ou então perde o emprego. E aí muitos param nesse tempo, enquanto outros estão caminhando, estão encontrando emprego, estão mudando de emprego, estão caminhando com a própria vida. E nós dizemos, nos equívocos da vida, quando nos apegamos a esses maus que nos fazem bem, a gente fala o quê? Eu não consigo porque é pandemia. Eu não consigo porque o meu chefe não ia com a minha cara, eu perdi o meu emprego, eu estava tão bem. Então, quando nós terceirizamos os nossos interesses e as nossas vontades, a gente para no tempo, fica ancorado
Isso vai nos impedindo de seguir e de caminhar. Nós precisamos, queridos irmãos, se essas ambições fossem usadas enquanto recursos à disposição de alcançar metas verdadeiras em prol de promover o bem maior, valeria o esforço. E aí vem alguns convites a mais que eu gostaria de fazê-los, que era quando Joana nos diz: com esta atitude emocional superará as questões de desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade e de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver em equilíbrio. Muitas vezes nos desequilibramos e colecionamos maus que nos fizeram. Deixamos num lugarzinho ali. Eu costumo dizer que tiramos uma fotografia, guardamos embaixo do travesseiro de algo que nos fizeram e de tempos em tempos olhamos, né? Levamos aquilo para a cama, levamos aquilo para os nossos dias, ficamos como Judas ficou, ruminando, trazendo esse mal para o coração e para a mente. Desprendimento é esse. A grande renúncia está em se libertar, né? E tornar-se, porque nós precisamos, quando nos candidatamos a servidores do Cristo, caminhar. E como que vamos caminhar? Se libertando, renunciando a esses sentimentos. O perdão não vai fazer mais bem para o outro, vai fazer para nós mesmos esses desinteresses, né? E o desapego a decisões passadas, que é um outro ponto que nós fazemos em nossa vida. De tempos em tempos faz um balanço, né? Faz um balanço para ver se vale a pena. Deixa eu olhar como é que eu estou. E normalmente faz um balanço num dia que não está indo muito bem as coisas. Cuidado, porque às vezes nós começamos a olhar como um engenheiro de obra pronta. O que é um engenheiro de obra pronta? É o que fica buscando a perfeição. Essa parede não tinha que estar aqui. Essa escada não podia ser desse jeito. Ficamos nos equivocando, exigindo a perfeição. Somos seres perfectíveis, mas ainda imperfeitos. A caminho dessa perfeição. Então, meu irmão, se respeite. Respeite as suas decisões. Tenha consciência da necessidade que tens de amar a si mesmo, antes de amar o próximo, de conviver com você mesmo, que é o que pede o momento que nos tirou da rua, que nos fez ficar um pouquinho menos aglomerados, um pouco mais condicionados a estar em casa, estar consigo mesmo, pede o quê? Faça as pazes consigo, olhe para você com mais amor, procure ter uma afetividade maior, se desprenda do passado, dos erros que você ainda comete, porque nos dissabores que surgem da vida é sinal, não que está tudo errado, mas que nós precisamos mudar, que nós precisamos seguir em frente, porque quando surge algo que nos afeta, nós começamos a buscar o quê? Insatisfações, né? Dizer assim, não quero, eu não queria isso para mim, porque eu não posso, não pode ser desse jeito, mas perceba que você pode a todo instante recomeçar, que você pode a todo instante, se estiver amparado, igual você sempre está, pela espiritualidade amiga, por esses companheiros, esses anjos guardiões que tanto torcem por você. Tem pessoas que trabalham incansavelmente, em grandes tarefas, a te conduzir, a te colocar no bem, mas para isso é necessário a gente se despojando, né? E se libertando desse apego, desses bens que nos fazem mal. Qual é o bem que nos faz mal? São as energias pesadas, a perca de tempo com banalidade, o bom uso dos bens. Na orientação que veio para Judas, tanto através do Cristo, né, na casa de Simão, quanto antes, lá atrás, com Salomão. Foi feito grandes convites que poderiam ser aproveitados e serão no momento certo, porque o pensamento é uma prece. A atitude e o convite do bem também o é. E nem sempre nós damos a devida atenção ou olhamos com o amor que deveria ser. Permita-se se libertar. Permita-se não ter o apego tão grande.
aquele ser ideal que você tem que ser, porque senão vamos acabar desistindo na caminhada da vida, dizendo eu não tenho jeito mesmo, e temos jeito sim, né? E às vezes a gente se apega tanto às coisas, mesmo tendo fé em Deus, mesmo acreditando, a gente ainda se apega, seja algo bem material, seja alguma situação de melhora. A gente só não quer pagar o preço, né? O preço da mudança, que aí a gente começa, fatalmente, começamos a estar melhor, né? Sempre que eu falo em desapego, eu me lembro de uma promessa que a minha mãe fez, né? Minha mãe teve muito doente e estava num estado bem complicado, né? Ela estava num peso, magra, nossa, realmente não tinha condições financeiras, não tinha médico, né? E precisava de auxílio. Não acreditava mais na cura. Mas aí ela buscou, através da fé católica que era, por a Francisco, né? São Francisco do Canindé, e fez uma promessa. Que se ela ganhasse a cura, se ela estivesse bem, ela iria fazer o quê? Ela queria a cura, a qualquer preço. Ela iria doar o que ela tinha de mais precioso, que para ela era um relógio que meu pai deu de presente de aniversário. E aí veio a melhora. E aí ela se recuperou, né? Como disse Jesus, a tua fé te curou. E aí ela foi lá na igreja do Canindé, no Ceará, e doou o relógio. Mas ela doou com uma dó tão grande, gente, que ela foi... Ai, por que eu fui prometer isso? Porque eu não prometi outra coisa, né? Mas a gente faz troca, a gente acha que eles precisam e a gente vamos aprendendo a trocar, vamos colocando imperfeições em Deus, imperfeições nesses seres que nos auxiliam. E aí ela foi dormir à noite e sonhou que São Francisco do Canindé se aproximava e falava: ó, trouxe seu relógio, ele está aqui na sua porta, eu não preciso dele. E aí ela não queria abrir a porta no outro dia, não queria que meu pai o fizesse, porque acreditava, de fato, que ele tinha trazido o relógio. Claro que não estava lá. Foi simplesmente esse apego que nós ainda temos, essa vontade, essa dúvida entre o que fazer com o que temos e a forma de se conduzir e se elevar até as nossas necessidades. Então a gente começa fatalmente a colocar imperfeições nos espíritos. Nós começamos fatalmente a colocar imperfeições em Deus para trazê-lo para mais perto de nós. Como se as necessidades fossem as mesmas. Com o passar do tempo, todos nós iremos nos melhorando, nos aprimorando e se fortalecendo. No verdadeiro desprendimento, que é o quê? O desprendimento através do amor a si próprio, na verdadeira condução do respeito, como espírito milenar que somos, de se conduzir na vida. Que às vezes iremos acertar e às vezes iremos errar. Todos nós na caminhada. Mas o que nós precisamos mesmo é seguir em frente. Não desista nunca de você, não desista nunca dos valores espirituais e utiliza-se dos bens que lhe foi ofertado para fazer o bem. Seja os bens da inteligência, seja os bens materiais, seja o aprendizado que temos, ou a acolhida. Porque quando nós chegamos na casa de solidariedade, nós aprendemos a ser acolhidos. Assim como fomos na vida, que a gente consiga seguir o exemplo desses seres maravilhosos que nos acolheram e que nos acolhem. Que Deus nos conduza na caminhada da vida, no desprendimento desses bens que nos fazem mal. Que Jesus abençoe a todos. Agora eu vou chamar a Sueli, companheira de longa data, nessas tarefas benditas, para a gente dar sequência nessa tarefa. Agradecendo desde já a vibração. Gostei muito, viu, Wellington? Como sempre, a gente sempre precisa ouvir, né? A gente fala, quem devia estar aqui era outra pessoa ouvindo, mas não. Quem está ouvindo é que realmente precisava ouvir esse ensinamento. A gente vai fazer o encerramento para depois entrar nas perguntas?
correto? Pode ser primeiro as perguntas, depois a gente faz o encerramento, porque faz parte da tarefa, pode ser? Pode. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal andou perguntando aí para o Wellington. Um prazer, é uma honra ouvir meu amigo de mocidade, dos anos 90 dessa casa. Faz tempo, hein, Wellington? André, meu irmão querido, saudades, né? Como nós nos falamos hoje. Nós começamos muito cedo, né? Então, tivemos a felicidade de ter o André desde cedo lá nos auxiliando, e aquela casa bendita nos anos 90, numa mocidade que gera frutos até hoje, né? É um bem que foi bem empregado. Uma das grandes virtudes, né? Um dos grandes tesouros da Casa de Solidariedade, o ensino, que cada vez foi melhorando, cada vez mais. E quando nós chegamos lá, já estava bem estruturado. E a cada ano se fortalece mais, distribuindo essa confiança e essas bênçãos em todos nós. Muito bom. Cícero Alves. Desejo esse tema à minha mãe, que desencarnou ontem. O nome dela é Maria José Alves dos Santos. Que os mentores a receba de braços abertos. Amém. Querido amigo, sinta-se abraçado. Que Jesus continue a envolver você, te transmitir confiança, esperança a você e a sua mãezinha querida. Né? Esse vai e vem da vida nem sempre é fácil. É com muita dor ainda que a gente vive ele, né? E um dia haverá em que nós iremos ficar alegres por eles terem deixado esse corpo que às vezes ainda aprisiona e tem dores, né? Mas ainda hoje nós não conseguimos fazer assim. Então, que faça um convite a você, meu irmão. Se respeite, se permita chorar, se quiser chorar, mas que a oração seja sua companheira. Isso mesmo. Minha Flavinha, que a espiritualidade esteja amparando e confortando o coração de sua família. É isso mesmo, Flavinha. Ao seu Carlos aí. Eles não esquecem. Nossos companheiros, irmãos de caminhada na busca do bem verdadeiro, agradecemos por esses ensinamentos esclarecedores. Na verdade, quando a gente fala, né, Wellington, a gente pensa que está falando para os outros, mas estamos falando para nós mesmos, né? Porque Sim. A gente tem a informação, mas muitas vezes a gente tem pouca vivência. E repetir, né, os ensinamentos faz com que isso vá formando estrutura dentro de nós, né? Substituindo aquilo que a gente acreditava que já não serve mais para nós, para poder colocar coisas novas, né? É verdade. Muito bom. Eu me lembro que eu passava lá com a dona Cirlei, e aí às vezes ela falava assim para mim, Wellington, hoje quem passou na entrevista não foi você, foi eu. Na humildade dela, na transparência. Às vezes eu percebo isso, o quanto é bom, né? Nós nos ajudamos. Com certeza. Sempre nos ajudamos. É só termos esse olhar, né? O olhar desapegado dos nossos de orgulho, de vaidade, né? E aceitar que a opinião do outro não é uma crítica, é um alerta, né? E quando a gente tem essa visão, tudo fica melhor, a vida fica mais leve, né? É isso aí. A Ana aqui dizendo que o assunto foi abordado de forma profunda e delicada. Obrigado aos amigos Wellington e Sueli. A gente que agradece a participação de vocês. Verdade. Já viu minha aí, sempre presente, grande companheira, né? Com certeza, a Vilma não perde uma, né? E ela diz que está no começo da jornada dela de estudo, mas ela tem, assim, absorvido as lições com uma vontade ferrenha de mudança. E é isso que é bom a gente ver essas pessoas assim, né? Renova as nossas esperanças.
E são pessoas, Sueli, que chegam e que a gente já traz uma vivência tão grande que a gente tem vontade de compartilhar e de trabalhar do lado delas, né? Porque é tão bom. Verdade. Motiva, né? Motiva a gente e a gente vai se fortalecendo e seguindo em frente. Eu gostaria de comentar uma coisa que essa pandemia tem trazido, né? São oportunidades para quem está atento às coisas, né? Então, nessa pandemia, a gente pode escolher, ou eu vou cair no buraco, né? Na depressão, no desânimo, né? Ou só ouvindo notícias, só ouvindo o número de mortos, ou eu vou pelo outro caminho. Ou eu vou trabalhar com a esperança, eu vou trabalhar o que eu posso fazer de melhor, né? Na Casa de Solidariedade, para mim e para outros, eu acredito também, trabalhar com a internet dessa forma, com as lives, né, com as palestras, com os estudos que a gente tem feito, as salas de aula, a gente continua estudando, né? A gente continua fazendo através dessas ferramentas da internet, continuamos os nossos encontros, as nossas reuniões. Então, você fala assim, a pandemia foi a pior coisa. Sim, não é uma coisa boa, né? Mas ela está aí e a gente tem a possibilidade de fazer as escolhas, né? Então, eu não vou ficar só naquilo que até hoje era importante para mim. O que mais pode, essa situação me proporciona? Então, eu vejo isso que muitos de nós que usavam a internet de uma forma assim, bem leve, né? Hoje a gente usa com grande benefício. Então, eu vejo que a pandemia, para muitos, ela tem sido mostrado um caminho novo. Ela não tem sido uma âncora, né, Sueli? Ela tem sido uma mola propulsora, que tem levado a nos mexermos, porque eu percebo também isso. Eu sempre convido meus clientes, as pessoas por onde eu passo, com quem eu converso, primeiro que é um momento de muita oração, porque a gente vai evitar de baixar o padrão vibratório, né? Para procurar ter alegria, pelo menos, de saber que quem está no comando é Jesus. Então, quem está governando nesse momento é Jesus, então está em boas mãos. E isso nos fez, como você disse bem, começar a realizar, começar a fazer coisas que não fazíamos. Começar, por exemplo, uma coisa é você subir num púlpito e fazer uma palestra, como sempre fez, né? E outra coisa é você estar num espaço em que, confesso que eu fiquei um pouquinho desconfortável, porque te permite ter um papel a mais, te permite ficar meio preso à leitura, mas isso gera mudança. E a mudança, se você não mudar, a vida vai te empurrar para frente, como disse Salomão, a roda gira. Então, ela vai te levar sempre buscando o quê? O aprendizado, e isso faz parte da renúncia e do desapego, né? Que é a aceitação. Com certeza. Olha lá. A Neuza. Neuza. Pode ler, Wellington. Tá. Wellington, você mostrou o quanto sou importante para eu mesma. Gratidão, meu amigo. Primeiro, eu queria dizer que você se sinta abraçada, minha irmã, porque é assim, nós temos uma questão muito séria que eu gostaria de ter falado mais e acabei não falando, né? Que bom que veio a pergunta. Que é esse relacionamento que nós temos com nós mesmos. Nós precisamos nos respeitar mais diante das escolhas que fazemos. Nós estamos sempre presentes nos erros e acertos, né? Como eu lembrei do meu chefe. Hélio, você está em todas, está no que dá certo, está no que dá errado. Então, nós somos testemunhas vivas dos nossos erros e acertos. Então, às vezes, a gente se frustra, tem lá uma decepção, passa a desacreditar um pouquinho em nós. E não é bem assim. As experiências da vida faz com que nós possamos crescer. E aí a gente precisa do quê? Melhorar esse amor, esse desprendimento, esse respeito conosco. Porque a espiritualidade, ela tem um amor imenso por nós. E o Cristo, ele convidou o quê? Amar ao próximo, mas como nós mesmos.
Então a gente precisa se perdoar, se amar, e com isso a gente vai seguir em frente. Seguir em frente é o quê? Desancora. Desancorar para deixar o navio partir. Porque a vida vai nos levar no grande projeto que é essa encarnação. E se eu não dei os parabéns, eu queria dar a todos que aceitaram estar encarnados num momento de turbulência, um momento delicado que requer muito aprendizado e rápido, né? Lockdown só na circulação, nas ruas, né? Cada um de nós, a gente não pode parar, a gente tem que seguir. E a vida, ela vai nos dando oportunidade. Então, às vezes a gente fala assim, assiste a live, mas eu não sei mexer com isso, eu também não era muito adepta, porque tinha os outros meios, né? Mas aí a gente descobre que é um caminho importante nesse momento, né? Já que presencialmente a gente não tem condições de estar se encontrando. Então, a gente utiliza esses recursos hoje para o nosso crescimento. Talvez, lá antes da pandemia, a gente usasse isso, mas muito mais para uma distração, para algo que não trazia grandes resultados para nós como ser eterno que somos, né? Hoje não. Hoje a gente tem muitos meios de aprender coisas novas, de ouvir, né? Como nós estivemos agora ouvindo a palestra do Wellington, que foi muito boa. Será mais alguma pergunta? Já estamos quase no final do nosso horário. Todos nós fazemos... Opa, pode ler. Todos nós fazemos parte da vida uns dos outros e nos amando. Aprendemos a amar o nosso próximo. É isso mesmo. E vamos superando essas dificuldades, vamos aprendendo com elas. Vamos nos fortalecer. Mas... Obrigado. Eu vou fazer a prece. Vamos pedir nesse momento ao Senhor da vida, ilumine o nosso coração, fortaleça a nossa mente, de forma a nos desprendermos um pouco mais dos bens que nos fazem mal, de forma a aprender a melhorar o relacionamento para queridos irmãos, que a gente tem a certeza que podemos acender a nossa luz e fazer essa luz brilhar em cada ato que realizar, brilhar em cada momento. Espero que a gente possa abençoar as pessoas por onde passarmos, nosso pensamento, mas acima de tudo, levando a palavra de conforto, a palavra de carinho, sempre uma boa palavra. Que a Casa de Solidariedade continue a acender luzes por onde passa. Esses amigos espirituais continuem a nos auxiliar e guiar em todos os momentos da vida. Abençoe aqueles que perderam os entes queridos que achavam que eram mortos. Abençoe aqueles que partiram para uma vida espiritual plena, deixando os despojos e essas dores mas ilumina, aquece a nossa fé e o nosso coração, para que possamos nos tornar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de bondade, pois já habitamos nele, onde sempre é feita a tua vontade, pois sabes o que é melhor para nós. O alimento necessário nos dai hoje sempre, perdoai-nos, mas ensina-nos a perdoar com a mesma intensidade e força que nos ama. Livra-nos da prática do mal, da permanência nos erros. Desperta-nos para o bem, para o amor. Graças a Deus. Graças. Só gratidão, né, Wellington? Obrigado. Queria deixar aqui pela sustentação, viu? A gente que agradece.
Queria deixar aqui uma lembrança, né, para os tarefeiros da segunda-feira, da terça-feira. Estamos realizando os nossos evangelhos, então a gente está sempre mandando convite, e quanto mais tarefeiros puderem participar, os tarefeiros da segunda-feira, da tarefa de segunda, os tarefeiros da tarefa de terça, tarefas noturnas, porque esse nosso evangelho nos mantém conectados com a casa, e o benefício é para cada um de nós, né? Em função também de a gente manter uma sintonia com a espiritualidade, porque eles necessitam muito desse momento de prece que a gente pode estar realizando. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco e que a gente possa estar juntos novamente nos próximos eventos. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite.